Ótimo, agora nós vamos falar de outro aspecto interessante sobre 301, que o Ted Cabares trouxe na mesma live. Como fazer um 301 redirect de domínio expirado da forma correta? Quando você compra um domínio expirado e deseja fazer um 301 redirect, é um jogo perigoso. O domínio expirado pode ter sido penalizado, tá? Através de ação manual. Então, para quem não sabe, é o seguinte. Antes, acho que era mais normal do que eu vejo acontecer, tá? Mas basicamente era o seguinte. Se você tinha um domínio que você meteu spam pra caramba nesse domínio, eventualmente poderia acontecer de você ter uma ação manual. O que seria uma ação manual? Alguém do Google, um ser humano, entrou no seu site e percebeu, cara, isso aqui é spam puro. E basicamente colocou um flag no seu site, né, dizendo que era puro spam. Tá? Acho que era pure spam, alguma coisa assim. Esse flag, a única forma de você realmente ver é através do Google Search Console. Então lá ele diz para você se foi spameado, certo? Então não tem outra forma de você saber, não de forma específica que teve ação manual. A única forma, pelo menos que eu sei, tá? Recentemente era assim, era através do Google Search Console. Lá que você recebia a notificação se tinha ação manual ou não. Então a questão toda, ele fala que é um jogo perigoso por causa disso, porque às vezes tu pode ver um domínio onde tu vê no Ahrefs, vê no SEMrush e tá assim com métricas absurdas, vários backlinks, domínios fortes apontando, e você pensa, cara, eu vou comprar esse domínio inspirado e mandar pro meu money site. O Ted acha que é um jogo perigoso. Então, se for o caso de ter uma ação manual, fazer um redirecionamento 301 para o seu domínio principal pode lhe afetar negativamente, óbvio, certo? Então, tu tem um domínio zicado e você manda o 301 para o seu domínio, você passa todo esse spam, todo esse bad karma, toda essa zica para o teu site principal. Isso é péssimo, tu pode afundar o site fazendo isso, certo? Então esse é o ponto. Então basicamente ele fala que se você vai entrar no jogo de fazer 301 redirect, você precisa tomar algumas precauções, pois é um jogo perigoso. Tá, beleza. Agora eu vou dizer a minha opinião. Aqui no Brasil, eu acho que eu nunca peguei um domínio.com.br que tem ação manual, tá? No exterior eu já peguei. Já comprei domínio que eu joguei no Search Console e tava lá ação manual. Então, obviamente, eu não tenho que fazer. Gastei dinheiro para comprar o domínio e eu tenho que jogar no lixo, certo? A questão toda era mais frequente no passado, pelo menos na minha opinião, tá? Então, hoje, se você tenta fazer um 301 redirect, não é que você precisa ficar extremamente cauteloso. Algumas métricas já te dizem, tá? Então, se você vai pegar um domínio que não tá super bombado, muito provavelmente não teve ação manual, tá? Na minha experiência, beleza? Se é um super domínio com um monte de métricas e tá disponível para comprar, talvez ligue, né? Talvez seja uma oportunidade para ligar o seu alerta e você tomar as precauções que o Ted está explicando aqui, certo? Então, só queria deixar meus 2 centavos sobre o assunto. Eu já trabalhei muito com domínio inspirado, realmente passa uma força do caramba se você consegue utilizar, mas vamos seguindo o raciocínio do porquê que o Ted acha que é perigoso. Um dos pontos é justamente a questão da ação manual, certo? Agora o conselho do Ted. Eu aconselho a fazer um teste num domínio de teste e mensurar os resultados. Qual seria esse teste? Você vai escolher um domínio e vai fazer um 301 redirect do domínio de interesse, ou seja, esse domínio bombado com métricas top que você quer utilizar no teu money site. Você vai pegar esse domínio e vai fazer um 301 redirect para um outro domínio de teste. Então, esse domínio de teste, tu não está preocupado com ele, é de teste mesmo, só quer saber se vai funcionar ou não. Aí você observa, desceu, subiu ou não mexeu na SERP. Esse é o teste. Tu faz o redirecionamento 301 para o teu domínio de teste e você vai verificar, tem que dar um tempo, obviamente, tá? Deixa ali, no mínimo um mês, meu amigo. Não adianta tentar fazer as pressas. Tu vai fazer o teste, deixa um mesinho para dar o resultado, certo? Vai mandar para o Google, para verificar o crawl, bababá. E basicamente você vai observar na SERP se ele desceu, subiu ou se simplesmente não moveu na SERP. Desceu, ou seja, você fez isso e você percebeu, caramba, eu perdi posição naquele domínio de teste na SERP. Você não vai querer apontar o domínio para o seu money site, certo? Subiu, agora você pode começar a pensar em usar esse domínio no seu money site. Tu mandou para o teu domínio de teste, de repente, pum, passo. Subiu para a lua, tu vê, opa, tem força nesse domínio. Não mexeu, provavelmente não vale a tua atenção. Provavelmente o domínio não tem autoridade nenhuma. Então esse é um teste que você pode fazer antes de redirecionar para o teu money site. Eu também recomendo
Já dei meus 2 centavos sobre o assunto, dependendo do domínio. Se não é tão poderoso assim, eu não me preocupo, eu mando direto meu money site. Eu sou Black Hat também, certo? Então a minha sensibilidade para esse tipo de coisa eu consigo fazer coisas bem mais agressivas, certo? Mas acho interessante, achei bem válido o procedimento que o TED utiliza para você usar um 301 Redirect, certo? Mais um insight interessante. Quando for fazer um 301 Redirect de domínio expirado, sempre envie para páginas internas em vez de enviar para home. Olha só que bacana. Ou seja, em vez de você pegar aquele domínio expirado e mandar direto para a tua home, você escolhe uma página interna, certo? Eu gosto de mandar para uma página de categoria de blog. Já fiz muitas vezes. Então, eu pegava um domínio expirado, em vez de mandar direto para a home do meu site, o que eu fazia? Eu mandava para uma categoria de blog. Então eu pegava todo esse juice que vinha daquele domínio expirado e mandava direto para os posts daquela categoria em específico, tá? Já fiz muitas vezes isso e funciona absurdamente bem. O que ele fala é o seguinte, então, não manda para home, por quê? O Google historicamente interpreta 301 Redirect para home como um soft 404. Recapitulando. Então você tem uma página que existia, certo? Aí tu vai lá no teu WordPress e você deleta essa página. Quando você tem, se você tiver um link apontando para essa página, esse link vai ter um 404, ou seja, not found, não encontrou a página. Obviamente, ela existia, deixou de existir, certo? Então, ou seja, o status code é 404 not found. O que o Google faz é o seguinte, quando você faz um redirecionamento a nível de domínio, o que você quer é pegar todo o juice das páginas internas que existiam nesse domínio expirado, certo? É isso que você quer. Então, se você manda de domínio para domínio, então o Google, em vez de perceber aquelas páginas que existiam no domínio expirado e atribuir o novo endereço, que no caso é home, ele simplesmente ignora e trata aquilo como soft 404, ou seja, não é um 404 legítimo, mas basicamente ele considera como se fosse, certo? Então, ou seja, você perde a atribuição, todo esse juice que você imagina que viria até você, não vem. Então, quando você faz isso para uma página interna, como o meu exemplo que eu dei para uma categoria, aí o Google não trata como um 404, um soft 404, certo? Então, isso é o que uma dica do Ted Cabairas, excelente dica se você está lidando com redirecionamento 301. Após esses cuidados, o 301, ou 301 Redirect, quase sempre tem um impacto positivo nos rankings. E de fato eu considero a cereja do bolo, certo? Então depois você já fez seu tema de casa, já fez todas as outras estratégias, você ir atrás de bons domínios, especialmente domínios que foram utilizados pelos seus competidores, pegar esses domínios e mandar para páginas internas, ele é um canhão de juice, realmente funciona, tá? E aqui o Ted também está compartilhando a experiência dele, que é a mesma, que geralmente tem impacto positivo nos rankings. E você, meu amigo seu, você já utilizou ou utiliza a técnica de 301 Redirect apontando domínios expirados como uma forma de aumentar o poder de domínio? Tô curioso para saber da sua opinião, comente livremente aqui abaixo.